Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Banco de Portugal. Hoje temos connosco o Dr. Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, para uma conversa sobre a moeda digital do Banco Central e o estudo recente que a CE divulgou precisamente sobre este tema. Dr. Hélder Rosalino, muito obrigado por estar connosco. E a primeira pergunta, é uma primeira pergunta de uma forma mais pedagógica: qual é a diferença entre o dinheiro do Banco Central e o dinheiro da banca comercial? Qual é a diferença para quem nos ouve lá em casa, para depois irmos à questão do digital? Bom, a diferença fundamental, aquela que de facto faz a diferença entre o dinheiro do Banco Central e o dinheiro, digamos que da banca comercial, ou a chamada moeda eletrónica, é de que o dinheiro do Banco Central é uma responsabilidade, é um passivo do Banco Central, que pela natureza do Banco Central, enquanto autoridade monetária, tem risco zero. Não há risco sobre a detenção desse meio monetário, digamos assim. Ou seja, o dinheiro do Banco Central sendo emitido por um Banco Central, o risco é zero, não existe risco. É uma responsabilidade de um Banco Central e o Banco Central, no fundo, dará cumprimento sempre a essa obrigação de reembolso desse valor traduzido no dinheiro do Banco Central, a chamada moeda Banco Central. O dinheiro da banca comercial, a chamada moeda eletrónica, não é totalmente isento de risco, de liquidez e de solvência. Todavia, por se tratarem de instituições de crédito, os emissores dessa moeda eletrónica, as mesmas estão sujeitos a requisitos prudenciais, existe um conjunto de exigências sobre essas entidades determinadas pelos supervisores, que naturalmente também dão garantias de que a moeda eletrónica, a moeda de banca comercial, é também uma moeda que pode ser utilizada no dia-a-dia com risco mínimo, e inclusive existe o Fundo de Garantia de Depósito, que faz a cobertura, digamos assim, de um determinado montante de depósitos detidos pelos bancos comerciais e que pertencem aos particulares. Portanto, a diferença fundamental é exatamente esta: a moeda Banco Central é uma responsabilidade direta do Banco Central. A moeda comercial, a moeda de banca comercial, é uma responsabilidade das instituições de crédito. As instituições de crédito têm que responder perante essa responsabilidade. Ora, a diferença está, naturalmente, naquilo que é o grau de solidez e de segurança e de aversão ao risco que existem entre estas entidades. E essa é a diferença fundamental. Com a pandemia, nós vimos acelerar um facto que já vinha do passado, que é uma adesão cada vez mais das pessoas, dos clientes bancários, aos pagamentos eletrónicos, que se junta a uma moda, digamos assim, no passado, a questão dos pagamentos também, das moedas eletrónicas e dos Bitcoin. Que não é a mesma coisa, mas de facto há aqui uma adesão, de facto, das pessoas a este tipo de pagamentos. Se quisermos, não quero o dinheiro na carteira, não quero o dinheiro físico na carteira, querem pagamentos eletrónicos, e de tal adesão no passado à questão das Bitcoins. E a pergunta que eu faço é, por um lado, se acha que esta tendência veio para ficar, ou seja, se esta questão que a pandemia trouxe foi um catalisador de um comportamento que seria inevitável, primeiro, e se sim, e havendo de facto, digamos, as tais Bitcoins ou o projeto da Libra, também se foi muito discutido, porque é que é necessário de facto os bancos centrais, as instituições públicas, digamos assim, entrarem neste setor de atividade, se aparentemente o setor privado, as empresas privadas estariam já a fornecer esse tipo de serviços, digamos assim. Claro. Bom, respondendo à primeira questão, se de facto esta situação de pandemia veio acelerar a utilização de pagamentos eletrónicos, uma tendência que já vinha atrás. Sim, de facto, isso é um facto. Já antes da pandemia se observava uma utilização crescente da utilização de meios de pagamentos eletrónicos. No entanto, após a pandemia e durante a pandemia e, enfim, naturalmente após a pandemia, essa tendência será acentuada, será reforçada, sem dúvida nenhuma. Evidentemente, a conveniência e a segurança dos pagamentos eletrónicos associados a novas soluções como o contactless veio, no fundo, reforçar essa tendência, esse caminho que se estava a fazer. Por exemplo, as compras com cartão contactless representam agora 30% do total das compras feitas com cartão em Portugal, quando antes da pandemia representavam apenas 8%, e de facto há aqui uma evolução muito significativa. As próprias compras online representam agora 8% das compras com cartão, portanto, a utilização do cartão para compras online,
tendo registado um aumento de quase 2% face ao que acontecia em 2019, média do ano 2019. Portanto, não há qualquer dúvida de que nós estamos a acelerar esta tendência de utilização de meios de pagamentos eletrónicos. Ela já vinha de trás, nós estamos numa sociedade cada vez mais digital, mas esta situação de pandemia, que obrigou à alteração de um conjunto de hábitos por parte dos cidadãos, reforçou essa tendência, na questão dos pagamentos, como noutras áreas da nossa vida cotidiana. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta, bom, mas então se já temos tantas soluções de pagamento eletrónico, enfim, que estão disponíveis no nosso dia-a-dia, inclusive também temos, enfim, as moedas digitais que o mercado se prepara ou estuda lançar, ou algumas já existem, como a Bitcoin, a Libra, etc. Porque é que a moeda digital do Banco Central se torna uma necessidade? Bom, enfim, vamos lá ver. É importante situar essa questão. O Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais desenvolveram um estudo que está agora em consulta pública, que no fundo avalia a possibilidade, mais do que a possibilidade, a necessidade de emissão de uma moeda digital do Banco Central. E porquê é que faz isso? Porque de facto há todo um conjunto de realidades envolventes que podem justificar essa necessidade. Desde logo, uma utilização cada vez menor do cash. Ora, o Banco Central é o emissor, é responsável pela emissão monetária, é a autoridade monetária e tem sobre a sua responsabilidade a emissão monetária. Se de repente se começar a emitir e a lançar em circulação cada vez menos notas e moedas, essa função do Banco Central terá que ser, no fundo, mantida, criando um sucedâneo ou um complementar, digamos assim, às notas e às moedas físicas. E, portanto, nesse sentido, um declínio muito acelerado da utilização de moedas e notas físicas pode justificar a necessidade de emissão de uma moeda digital do Banco Central. Mas também há outras razões. As razões designadamente relacionadas com o facto de surgirem outras moedas digitais, digamos assim, sejam emitidas fora da área do euro por outras autoridades, seja emitidas por entidades que não são autoridades monetárias, o caso da Libra é um exemplo, podem justificar que o Banco Central Europeu, perante, digamos que, a substituição do seu papel de emissor por outras autoridades ou por outras entidades que não autoridades monetárias, tenha que salvaguardar o seu papel, para isso justificando a necessidade de emitir uma moeda digital do Banco Central. Mas há outras razões. As razões ligadas, por exemplo, à necessidade de ter, digamos que uma resposta europeia, por exemplo, para pagamentos de retalho, para pagamentos para a utilização como meio de pagamento no dia-a-dia, face a marcas internacionais que ganham cada vez maior preponderância. É preciso ter presente que na Europa não há uma marca de pagamentos única, não há uma marca de pagamentos, digamos que europeia, que tenha relevo à escala global. As marcas de pagamentos que nós conhecemos são quase todas americanas. E naturalmente, para a salvaguarda também da independência do papel do euro, pode ser necessário apoiar, juntamente com outras soluções que podem vir do mercado, o lançamento de uma moeda digital Banco Central que preencha, de facto, esse papel importante que o euro tem que ter, seja como moeda, como divisa global, seja também como uma moeda que é utilizada nos pagamentos no dia-a-dia por parte dos cidadãos europeus. E, portanto, há todo um conjunto de outras, enfim, eventualidades, de outras circunstâncias que podem justificar a moeda, o lançamento, a criação e a emissão de uma moeda digital do Banco Central. E, portanto, é toda essa avaliação que está presente neste relatório e é esse aprofundamento que vai ser feito nos próximos meses, no sentido de saber se de facto o Eurosistema deve estar preparado para emitir uma moeda digital do Banco Central, que seja uma moeda que preserve, salvaguarde aquilo que é uma função essencial dos bancos centrais, e neste caso do Eurosistema enquanto autoridade monetária global. E, portanto, a preparação dessa moeda serve para isso. E é esse o trabalho que vai ser feito nos próximos meses. É esse trabalho que vai levar a que o Conselho de Governadores tenha que tomar uma decisão no decurso do próximo ano de avançar para uma fase, que é a fase de investigação, que será uma fase, digamos, de criação de condições operacionais para a emissão dessa moeda, porque o que nós fizemos até agora, e o relatório que está em consulta pública, o que visa
é fazer uma avaliação teórica, digamos assim, daquilo que pode justificar a necessidade de emissão dessa moeda e também as dificuldades e os problemas que vai enfrentar a emissão de moeda digital Banco Central. Eu também gostava de dizer que 80% dos bancos centrais à escala global estão a fazer estudos ou inclusive já a fazer mais do que estudos, podem estar já a desenvolver provas de conceito, podem estar já numa fase mais avançada de experimentação de moedas digitais do Banco Central e, portanto, esta é uma tendência global. Enfim, há casos concretos, como o Banco Popular da China, que desde 2014 que estuda a possibilidade de emissão de uma moeda digital do Banco Central e que tem neste momento um piloto a correr. Para além da própria Reserva Federal estar a estudar esta matéria e muitos outros bancos centrais que não da área, que não pertencem à área do euro, terem já estudos muito concretos neste domínio. Portanto, o que está aqui em causa, essencialmente, é a preservação de um papel das autoridades monetárias, vulgo bancos centrais, de garantir o seu poder de emissão monetária, que pode vir, no fundo, a perder-se se houver um declínio muito significativo da utilização de notas e moedas ou se outros meios de pagamento emergirem e que venham a substituir as notas e as moedas ou que ganhem uma preponderância que façam diminuir o papel de emissor do Banco Central. O Dr. Rosalino está e é membro do grupo de trabalho, precisamente ao nível do BCE, que estuda essas matérias e que esteve por trás deste relatório. E portanto, pergunto-lhe se nesse grupo de trabalho, obviamente, estudaram as consequências deste projeto do BCE, desta tal euro digital, vamos chamar assim, ao nível da política monetária, ao nível dos canais de transmissão de política monetária, como é que isto poderá impactar ao nível dos canais de política monetária e, num segundo patamar, ao nível daquilo que é a própria estabilidade financeira, no seguimento da relação do Banco Central, obviamente, com a banca comercial, a partir do momento em que possa haver aqui um euro digital. Relativamente ao impacto que a criação de uma moeda digital de Banco Central pode ter na política monetária, ele depende da política de remuneração. O euro digital pode ou não ser remunerado, ou seja, a emissão desta moeda pode ter associada uma remuneração no sentido em que há um pagamento pela detenção dessa moeda, ou seja pelo próprio Banco Central, ou seja por quem a detém. No fundo, haver aqui um esquema de remuneração associado ao acesso a essa moeda digital Banco Central. Se houver uma política de remuneração no âmbito da emissão desta moeda digital Banco Central, neste caso, esta moeda digital Banco Central será um instrumento de política monetária. Será um instrumento de política monetária e pode ser usado como instrumento de política monetária. Se não houver, portanto, uma política de remuneração associada à detenção destas moedas digitais do Banco Central, elas funcionam como as notas e como as moedas. São meios de pagamento para o retalho e elas aí não terão, a emissão do euro digital não terá impacto, não terá impacto enquanto instrumento de política monetária, não se assumirá como um instrumento de política monetária. E, portanto, mas essas questões estão em aberto. O relatório levanta todas essas questões e pondera os impactos que a emissão desta moeda digital do Banco Central pode ter sobre a transmissão da política monetária e conclui, evidentemente, como eu estava a dizer, que isso dependerá da política de remuneração que a autoridade monetária vier a definir. O relatório conclui que, para já, a necessidade de reforçar o mecanismo de transmissão não é uma motivação para emitir o euro digital, ou seja, não há necessidades neste momento que, no âmbito da transmissão da política monetária, que justifiquem a emissão desta moeda digital Banco Central. Contudo, tal pode vir a ser um cenário futuro. Pode vir a acontecer que no futuro a moeda digital do Banco Central possa ser um instrumento importante para a transmissão da política monetária, porque é o Banco Central a emitir diretamente uma moeda que chega aos cidadãos, no fundo, a quem no fundo utiliza o euro no dia-a-dia. E associando essa emissão do Banco Central a uma política de remuneração, evidentemente isso criará estímulos diretos no utilizador dessa moeda em função daquilo que vier a ser a política de remuneração associada à emissão dessa moeda. Mas neste momento, volto a referir, neste momento o Eurosistema entende que essa não é uma necessidade presente. Hoje nós temos um conjunto de instrumentos de transmissão da política monetária que cumprem plenamente o seu papel e, portanto, a emissão do euro digital não se justifica neste momento
em razão de reforçar os mecanismos de transmissão da política monetária. Mas essa não é uma situação que, no fundo, possa ser eternizada. Pode-se justificar num futuro, longínquo ou não, que a emissão de um euro digital ou de uma moeda digital do Banco Central, neste caso o euro digital, possa ter, digamos, como utilização para efeitos da transmissão da política monetária. Mas gostava de reforçar que essa não é a situação presente. Isso está claramente transmitido no relatório. E o nível da estabilidade financeira? Relativamente à estabilidade financeira, essa é uma das dimensões mais complexas associadas à emissão desta moeda digital do Banco Central. Porquê? Porque, naturalmente, a emissão desta moeda, no sentido em que ela pode vir a ser utilizada no dia-a-dia pelos cidadãos para fazer pagamentos, pode alterar o modelo de negócio das instituições de crédito. Hoje as instituições de crédito fazem a emissão da moeda eletrónica, como falava há pouco, e naturalmente são detentores de um exclusivo de relacionamento com os clientes bancários para efeitos de prestação de serviços financeiros. Os bancos centrais estão por detrás dos bancos comerciais e não atuam em relação direta com os clientes bancários. E, portanto, temos a consciência que uma área de atuação do Eurosistema que poderá ser muito impactada pela emissão do euro digital é a da estabilidade financeira, pelas implicações que, dependendo daquilo que for o design, que for, digamos, que as condições de emissão do euro digital vier a criar, dizia, dos impactos que poderá vir a ter sobre o setor bancário. Isto porque existe o risco de haver uma transferência de depósitos junto dos bancos comerciais para o Banco Central, impactando naturalmente, como dizia, a função de intermediação financeira dos bancos. Bom, evidentemente, os próprios bancos, se virem perder alguns dos seus depósitos que poderão ser transferidos para o Banco Central, deverão perder uma parte daquilo que é os seus recursos de financiamento. Ou seja, hoje os bancos financiam-se pelos depósitos, na sua função de intermediação financeira, para depois poderem conceder crédito. E, naturalmente, se perderem parte dessa fonte de financiamento, que são os depósitos, porque os depósitos podem ser transferidos para o Banco Central, volto a dizer, dependendo da forma como vier a ser desenhada, se vier a ser desenhada esta moeda digital do Banco Central, mas se isso acontecer, evidentemente os bancos têm que encontrar fontes de financiamento alternativas, e fontes de financiamento alternativas podem ter custos mais elevados, para além de que todo um conjunto de serviços que hoje são prestados pelo sistema bancário aos cidadãos, no domínio dos pagamentos e noutros domínios, poderão ser afetados. Pronto, evidentemente estes efeitos serão mais ou menos impulados em função, como disse, do design da moeda e também do momento, das circunstâncias que vivermos no momento em que essa moeda puder vir a ser implementada. Bom, mas isto para dizer o seguinte, essa é uma das matérias mais importantes que ainda tem que ser estudada e tem que ser aprofundada e, naturalmente, o Eurosistema irá calcular naquilo que vier a ser o desenho do euro digital, irá calcular estes riscos. Estes riscos serão calculados, enfim, devidamente, porque não é, evidentemente, objetivo do Eurosistema, do conjunto de bancos centrais da área do euro e do próprio Banco Central Europeu, naturalmente, criar aqui problemas de estabilidade financeira, porque essa também é uma das suas responsabilidades, garantir a estabilidade financeira. Ou seja, o Eurosistema não vai evoluir num determinado sentido para cumprir um determinado objetivo, prejudicando o outro. E essa combinação de objetivos e esse equilíbrio é que vai ter que ser conseguido. Portanto, o relatório portanto, alerta para essas situações e, enfim, desenha um conjunto de evoluções que serão naturalmente tidas em consideração para prevenir os impactos que, no fundo, o euro digital, se vier a ser emitido, pode ter sobre o sistema financeiro. Isso, naturalmente, passará por reservar um papel para as instituições de crédito enquanto agentes intermediários na colocação do euro, deste euro digital em circulação, reservando, naturalmente, um papel para o Banco Central de emissor. Provavelmente não será, digamos que, um ator direto com o cliente bancário, no fundo, na criação de condições para que ele possa utilizar esta moeda digital no dia-a-dia. E, portanto, essa questão é de facto uma questão relevante que tem vários cenários em perspectiva do ponto de vista daquilo que pode ser o tal design do euro digital que deverá calcular os impactos na estabilidade financeira. É evidente que o relatório que foi produzido pelo Eurosistema está em consulta pública. Até há poucas semanas atrás
já tinha recebido mais de 5.000 contributos, enfim, para essa consulta pública, e ela só termina no dia 12 de janeiro de 2021. E, evidentemente, grande parte daquilo que têm sido as preocupações manifestadas em vários contextos, em que também o próprio Banco de Portugal tem vindo a apresentar este relatório, é de facto relacionado com os impactos que este euro digital pode vir a ter sobre o papel do sistema financeiro e sobre o seu papel de intermediação e, naturalmente, sobre, mais lato sensu, sobre a estabilidade financeira em geral. Há um outro risco que tem sido apontado nesta questão das moedas digitais, e não é só o euro digital, digamos assim, é as moedas digitais do Banco Central como um todo, que é a questão da proteção de dados. E numa sociedade europeia que, por um lado, tem um RGPD e tem regimes de proteção de dados fortíssimos, o que não é verdade noutras geografias, nós sabemos, mas que é uma realidade europeia, pode parecer paradoxal. Temos, por um lado, um RGPD nas sociedades europeias muito forte e, por outro lado, uma moeda que, pelo seu design, pode não garantir essa proteção da informação pessoal de cada um de nós. E esta é, de facto, uma das questões que tem sido levantada à volta das moedas digitais do Banco Central, que é o Estado, as autoridades públicas, de repente ficarem com o manancial de informação sobre as operações financeiras e sobre os pagamentos e as compras de cada um, de todos os cidadãos. Mais uma vez pergunto-lhe como é que este debate foi tido no âmbito desse grupo de trabalho e eu acredito que seja uma das questões também complexas para o futuro. Sem dúvida, esse é um tema fraturante nas discussões sobre a emissão do euro digital, porque há uma corrente que defende uma aproximação quase total deste euro digital às notas e às moedas, ou seja, uma das principais características das notas e das moedas físicas é de facto a sua utilização anónima, a anonimidade associada à sua utilização. E se nós estamos a criar um euro digital que é emitido pelo Banco Central, tal qual são as notas e as moedas, essa corrente defende que, enfim, devíamos criar um euro digital que fosse tão próximo quanto possível das notas e das moedas, nesta perspectiva também de garantia da anonimidade. Todavia, há outra corrente que diz, bom, sendo um pagamento digital, sendo necessário que o Eurosistema, o sistema financeiro, garanta preocupações como o branqueamento de capitais, o financiamento de terrorismo, no fundo o Know Your Customer, portanto, no fundo, responsabilidades que estão sempre associadas às instituições financeiras, será muito difícil que, sendo um meio de pagamento eletrónico, sendo emitido pelo Banco Central ou pelos bancos comerciais em nome do Banco Central e sendo, digamos que, eletrónico, será difícil fugir a alguns desses requisitos. Portanto, esta é outra corrente. A corrente que diz que, bom, é muito difícil garantir uma anonimidade a 100% quando estamos a falar de um meio de pagamento digital emitido por entidades com responsabilidade, desde logo públicas, como são as autoridades monetárias, e depois entidades supervisionadas, como são as instituições financeiras, que têm que cumprir um conjunto de exigências muito significativas da AML e de Know Your Customer e, no fundo, de garantia de utilização segura e apropriada de serviços financeiros. Portanto, estas duas correntes estão em confronto. E porventura é no meio é que estará o equilíbrio, na solução intermédia, digamos assim, num ponto de equilíbrio entre estas duas teses. Porventura não vai ser possível garantir a anonimidade deste meio de pagamento a 100%, ou seja, eu quando quiser ter acesso a este meio de pagamento terei que dar alguma informação, terei que, no fundo, ser validado para poder ter acesso a uma conta em moeda digital, em euro digital, seja no Banco Comercial, seja no Banco Central, no cenário tal no cenário mais extremo, em que cada um de nós pode ter uma conta no Banco Central em moeda digital Banco Central. Eu diria que no momento de acesso a este meio de pagamento, a esta moeda, digamos assim, a este euro digital, alguns requisitos vão ter que ser verificados e, portanto, aqui a anonimidade e, no fundo, o comparativo pleno com as notas e moedas não vai ser conseguido. Mas depois poderá haver situações em que o euro digital, no dia-a-dia, que há de estar em wallets, portanto, carteiras eletrónicas, ou há de estar em plataformas, possa ser utilizado offline. Ou seja, sem que eu tenha que estar a realizar uma operação em real time, que faça um movimento, digamos que na tal conta
ou no Banco Comercial ou no Banco Central. E, portanto, poderá ser desenhado com algumas características que assegurem a proteção de privacidade, por exemplo, na sua utilização mais corrente e que permitam, por exemplo, como disse, a sua utilização offline. Agora, ter a ideia de que uma moeda digital que vai ter que ter por detrás uma conta onde eu posso, no fundo, ter esses meus valores e essa conta ter que ser criada num banco central ou num banco comercial e que eu posso, no fundo, ter essa conta e não me identificar e não ter qualquer informação sobre mim, isso não me parece muito realista, porque, de facto, como dizia, as exigências que hoje são colocadas do ponto de vista de prevenção do branqueamento de capitais, etc., são extremamente exigentes e, portanto, fugir a esses requisitos não parece razoável. Mas podemos, de facto, encontrar aqui soluções, depois cá está mais uma vez pelo design deste euro digital, pelo design deste euro digital, poderemos criar situações em que de facto ele possa ser utilizado muito próximo daquilo que é hoje a experiência de utilização das notas e das moedas, neste caso desmaterializada do ponto de vista físico, mas com utilizações próximas daquelas que hoje são feitas com as notas e com as moedas, em que eu utilizo um pagamento de uma nota e evidentemente, enfim, ninguém me pergunta nada sobre aquela nota e sobre a origem da nota e sobre o que é que está por detrás daquele valor de que eu sou proprietário, e portanto isso pode acontecer. É isso que esperemos que venha a acontecer. Mas também aqui, volto a dizer, há um trabalho a fazer e o debate foi longo, como disse também no início da pergunta, as opiniões dividem-se substancialmente aqui. Estamos aqui a chegar ao fim do nosso podcast. E eu vou-lhe fazer uma pergunta que é talvez mais difícil, porque é a futurologia, digamos assim. Já nos falou aqui dos próximos passos deste projeto, mas o que eu lhe pergunto é: tem a convicção de que este projeto, o Euro Digital, é algo que nós vamos conhecer e que vai ver a luz do dia nos próximos anos? E quando nos próximos anos estou a falar 3, 4 anos? Ou ainda estamos a falar de um projeto que tem tantos Cs e tantos cenários alternativos que é difícil colocar um prazo, digamos assim, para o nascimento deste projeto? Ou pondo a questão de outra forma, este projeto já passou a fronteira do irreversível e é uma questão de tempo até nascer, ou ainda podemos chegar à conclusão de que tem demasiados riscos e pode morrer, digamos assim, naquilo que é os estudos que estamos a fazer neste momento? Bom, nós não passamos ainda essa linha da irreversibilidade neste projeto, isso não passamos. É evidente que este caminho está a ser feito pelo Eurosistema e que está a ser feito pelo Banco de Inglaterra, pelo Banco do Japão, pelo Banco do Canadá, pela Reserva Federal, pelo Banco Popular da China, no fundo de preparar os respectivos bancos centrais, se preparar as respectivas instituições para poderem emitir a moeda digital do Banco Central, é um caminho que parece muito sólido e muito consistente, porque efetivamente vivemos numa sociedade digital, está a haver algum declínio na utilização do numerário e, evidentemente, há todo um conjunto de desafios que se colocam aos bancos centrais de acompanhar estas tendências digital e, sobretudo, de acompanhar a criação de meios de pagamento emitidos pelos bancos centrais que possam ter um papel de relevo numa sociedade digital, numa sociedade que quer, no fundo, utilizar meios de pagamentos digitais e, portanto, os bancos centrais têm que acompanhar essa tendência sob pena de poderem ficar fora daquilo que é um caminho que parece irreversível de caminhar para soluções digitais associadas aos pagamentos. E, portanto, se isso acontecer, se os bancos centrais ficarem fora desse caminho, isso cria-lhes um problema, porque esta é uma das suas responsabilidades primárias. Agora, pergunta se este caminho é irreversível. Não, ele não é ainda irreversível. E o que o Eurosistema disse, o que está neste relatório, é que se houver necessidade de emitir euro digital, este terá, acima de tudo, de ir ao encontro das necessidades dos europeus. E, portanto, se nós virmos que, de facto, essa necessidade se manifesta, então o Eurosistema tem que estar preparado para isso. E, portanto, falta, naturalmente, cumprir esta condição, ou seja, a condição da necessidade da emissão. E, nesse sentido, há um passo muito relevante que está a ser dado neste momento, o passo da escuta ativa. O que é a escuta ativa? É ouvir os europeus. E esta fase de consulta, seja aos cidadãos, seja às instituições, seja às várias associações, está a decorrer.
E, de facto, o Eurosistema está a fazer estes contactos no sentido de saber, efetivamente, quais são todas as implicações, todas as circunstâncias que estarão associadas à emissão deste euro digital. E, portanto, passada esta fase de escuta ativa, haverá um conjunto de análises mais profundas do ponto de vista legal, do ponto de vista das implicações que poderão ser criadas para áreas tão importantes como a própria área dos pagamentos, mas da política monetária, da estabilidade financeira, e todas essas análises estão a decorrer. Depois há questões operacionais, concretas. Se o euro digital for criado, ele vai correr em que plataforma, como é que ele vai chegar aos cidadãos, como é que, no fundo, se vão garantir um conjunto de mecanismos de segurança preventivos relativamente a questões como cibersegurança, criminalidade, todo um conjunto de questões que são muito importantes e que ainda não se chegou do ponto de vista de estudo aprofundado. É o que se reservará para a fase de investigação, que terá que ter como ponto prévio, ou como decisão prévia, uma aprovação por parte do Conselho de Governadores para avançar nesse sentido. Portanto, todo este enquadramento está a ser estudado e, portanto, ele será condicionante para a evolução para o euro digital. Se me pergunta, e agora penso que era nesse sentido que a pergunta era feita, se me pergunta a minha opinião pessoal, a minha opinião pessoal não é relevante para este efeito, embora, enfim, eu esteja a falar como administrador do Banco de Portugal e não possa desligar-me desse papel neste contexto. Eu acho, efetivamente, que este é um caminho que tenderá a concretizar-se no futuro em qualquer coisa que será ou este euro digital ou próximo deste euro digital, porque a expectativa de facto é que esta aceleração do digital, a importância que os meios de pagamento têm na sociedade e as soluções que estão a emergir, criadas pelo mercado, algumas com risco associado, outras, enfim, com falta de base legal, levará a que os bancos centrais se tenham que posicionar neste domínio e, sobretudo, se a sociedade caminhar como parece caminhar, para uma utilização cada vez menor das notas e das moedas, e nesse sentido os bancos centrais terão que ocupar esse espaço com outro meio de pagamento que seja também emitido por si, que seja um passivo do Banco Central, que se possa constituir como uma reserva de valor para quem o detém, sem riscos de volatilidade, sem riscos, enfim, perda de valor associadas. E o que caracteriza hoje, de facto, as notas e as moedas, para além de tudo mais, é o facto de se poderem constituir como reserva de valor, porque tem por detrás um Banco Central que garante o valor dessas notas. Ora, o Banco Central que venha a perder espaço na emissão das notas e das moedas, terá que ocupar esse espaço com algo que seja equivalente. E, portanto, o relatório que foi produzido e que está em consulta pública é muito claro nesse sentido. Se houver um declínio muito significativo da utilização do numerário, o Banco Central, o Eurosistema, terá que ocupar esse espaço com a criação do euro digital. E, portanto, eu acho que este caminho é um caminho ainda longo, complexo, com muitas exigências, mas eu acho que é um caminho que tenderá a culminar com qualquer coisa próxima da emissão de uma moeda digital do Banco Central, enfim, em contexto e em condições e em características ainda muito desconhecidas nesta fase. Dr. Rosalino, muito obrigado por estar connosco. Chegamos ao fim do nosso podcast. Pode saber mais sobre as moedas digitais no site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt, e pode também acompanhar-nos nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn e Instagram. Foi um gosto. Até uma próxima. Obrigado.